todos, boa tarde. Boa tarde. Se puderem ligar as câmeras, agradeço. Para a gente poder fazer as nossas fotos abertas hoje de matemática. Obrigada. Então, para começarmos aqui, eu sou a professora Ana Beatriz, professora aqui da Academia Dulcis Domus, professora de matemática. E hoje, como disse, vamos fazer aqui o nosso evento de portas abertas. Saúdo também não só vocês que estão aqui presentes, mas também quem vai assistir depois a nossa gravação no YouTube. Lembrando, né, que somos a Academia do Tisomos, uma plataforma online de aulas ao vivo de todas as matérias, livre de ideologia. A ideia hoje é nós fazermos uma aula de matemática, como fazemos aqui com os nossos alunos. Vocês serão alunos do segundo ano do Fundamental 1 e depois que a gente fizer um breve momento da nossa aula, nós vamos depois um pouquinho explicar como que essa aula propriamente funciona. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Nós costumamos começar a nossa aula com um salmo. Vocês já estão vendo aí? Sim? Você pode ler para a gente o salmo, Kevin? Sim. Salmo 150. Aleluia. Louvai o Senhor em seu santuário. Louvai-o em seu majestoso firmamento. Louvai-o por suas obras maravilhosas. Louvai-o por sua majestade infinita. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com a lira e a cítara. Louvai-o com tímpanos e danças. Louvai-o com a harpa e a flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo que respira, louve o Senhor. Amém. Amém. Para começar, então, a nossa aula, nós começamos com um aquecimento. Não sei se todos podem ficar de pé, mas os que puderem ficar de pé, como que a gente fique. E a ideia é assim, eu vou fazer algumas perguntas, todos vão pensar, e quando eu chamar alguém, aí sim você pode dizer a resposta. Peço que não saiam dizendo assim para ter oportunidade para que todos pensem, mas podem ficar tranquilos, todos vão ser capazes de poder fazer essas contas. Então, para começar, eu gostaria de saber quanto era mesmo 5.000 mais 3.000, Tabita? 8.000. E quanto era 3.000 mais 3.000, Natália Mendes? 6.000, professora. Perfeito. E quanto era 4.000 mais 1.000, Anne? 5.000. E quanto era 6.000 mais 2.000, Tabita? 8.000. E quanto era 7.000 mais 4.000, Natália Vinck? 11.000. Perfeito. E quanto era 4.000 mais 3.000, Renata? 7.000. Perfeito. E para fechar, quanto era 5.000 mais 4.000, Mariana? 9.000. 9.000. Obrigada. Agora vocês podem já se sentar, fizemos um breve aquecimento. E antes de hoje começarmos um conteúdo novo, queria a ajuda de vocês para o seguinte. É verdade que quando a gente tem um caderno, normalmente a gente tem algo que a gente escreve por cima? Você lembra o nome disso, Natália Mendes? Que a gente escreve por cima? Isso, a linha, exatamente. Na matemática, a gente teria um termo mais matemático para dizer linha, né? Que no caso seria linha horizontal. Isso vai ser muito importante para a nossa atividade de hoje. Então, você pode repetir, Anne, o que a gente vai precisar hoje? Desculpa, professora, eu não me lembro. Escolhe uma outra pessoa que lembre, que você acha que pode ser que lembre. Kevin. O caderno com linha horizontal. Perfeito. Linha horizontal, sobretudo, é isso que a gente vai precisar. Então, Anne, o que a gente vai precisar mesmo? Caderno com linha horizontal. Show. Não tanto o caderno foi só para a gente pegar o gancho. A ideia da linha horizontal mesmo é isso que a gente vai precisar.
Então, vou compartilhar novamente aqui a nossa tela. Já vou adiantando aqui. Vocês já estão vendo por aí? Acho que sim, né? Beleza. Então, deixa eu só dispor aqui os quadradinhos. Digam para mim. Contem, por gentileza, que eu vou perguntar para onde vocês, quantos quadradinhos nós temos aí. Você está vendo, Ronaldo, quantos nós temos? São 12. Perfeito, nós temos 12 quadradinhos aí. Só que repara numa coisa, pessoal, vocês estão vendo que ele está um pouco bagunçado e eu coloquei de propósito, assim, cores aleatórias e coloquei bem espaçado, assim, na tela? Então, a ideia do que a gente vai começar a aprender é a gente começar a organizar um pouco essas nossas quantidades. E reparem numa coisa, vou organizar de uma forma aqui. Tarará. Esse para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. Observem um pouquinho. O que você observa dessa forma como eu organizei? Anne. Eles foram agrupados, parece um retângulo, né, depois que agrupou, um retângulo formado, né, por duas linhas ou dois agrupamentos, né, horizontais dos quadradinhos. Você concorda, Renata? Concordo com a Anne. Eu também diria que é um retângulo. Perfeito. E mais do que o formato, que realmente o formato é um retângulo, reparem naquilo que a gente estava comentando antes, né, das nossas linhas horizontais. Quantas linhas horizontais nós temos aqui, Kevin? São 2. 2, perfeito. E também, quantos quadradinhos nós temos em cada uma das linhas? Natália Vinck. 6. 6, perfeito. Nós precisamos dessas duas informações. Temos 6 quadradinhos em cada linha. E reparem que a gente não tem, por exemplo, uma linha com mais quadradinhos do que a outra. Por isso que realmente forma um retângulo, como vocês estavam comentando, ou assim, ou enfim, a quantidade que for. A gente procurou, eu procurei aqui, colocar esses quadradinhos de modo que a gente tenha a mesma quantidade em uma linha e a mesma quantidade na outra linha. Guardem essa informação por enquanto. Vou pegar novamente, agora vocês já sabem, 12 quadradinhos. Mas será que a gente consegue organizar esses 12 quadradinhos aleatórios? A cor não muda muito? Será que a gente consegue organizar esses 12 quadradinhos de outra forma? Pensem um pouquinho, todo mundo. Você tem alguma ideia, Mariana? Pode ser todos juntos numa linha só. Assim, numa linha horizontal? Uma linha horizontal, sim. Perfeito. Então, reparem, pessoal. Vocês concordam que naquele outro a gente tinha 12, como a gente tinha contado. Vocês chegaram a contar quantos a gente tinha aqui? Em cima nesse aqui que a Mariana sugeriu? Quantos tem, Mariana? 12. Tem 12 também, exatamente. E aí, a gente fez duas formas diferentes a princípio, e nessas duas formas nós temos 12 quadradinhos. Nós, então, podemos chamar essas duas formas, e até temos mais, podemos ver daqui a pouco, de matrizes. Essas duas formas diferentes aqui de representar o nosso número 12. Mas, como eu ia dizendo para vocês, elas vão ter um nome. E por isso que eu estava perguntando um pouquinho para vocês antes da quantidade de linhas e da quantidade de quadradinhos. Então, lembra para mim, Kevin, quantos quadradinhos nós tínhamos aqui na primeira linha? 6. 6. E em quantas linhas nós temos esses quadradinhos, Anne? Acho que a Anne não está ali. Quantas linhas nós temos esses quadradinhos, Vitor? 2.
2, perfeito. Nós vamos chamar, então, essa matriz de uma matriz 6 por 2. Vamos começar chamando assim, 6 por 2. Vamos tentar descobrir o nome dessa aqui de cima? Vejam para mim. Quantos quadradinhos nós temos nessa linha? Natália, 20. 12. 12. Em quantas linhas eles estão? Uma só. Uma só. Eu ia perguntar para você mesmo, Natália Vinck. Beleza. Então, nós vamos chamar essa matriz de 12 por 1. Não tem nenhum problema. Porque nós temos 12 quadradinhos em apenas uma linha. Então, reparem que é importante a gente levar em consideração quantos quadradinhos nós temos na primeira linha e em quantas linhas eles se repetem. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Vamos passar um pouco para o nosso ábaco, que nós podemos fazer algo parecido? Lembrando que estamos aqui fazendo, então, a nossa aula de matemática, estamos já no decorrer dela. Para quem está chegando por aí, que eu estou vendo que estão chegando, se puderem ficar com a câmera aberta para poder, então, participar aqui conosco, vamos aqui para uma segunda parte. Então, pessoal, aquela mesma representação que nós estávamos fazendo das matrizes nos quadradinhos, nós podemos fazer aqui também com o ábaco. Funciona assim. A gente não tinha, por exemplo, nesse aqui, 6 por 2? Como é que você acha que a gente vai colocar aqui no ábaco? Natália Mendes. Ei, vocês estão nos ouvindo? Estamos ouvindo sim. Ah, sim, é porque o Gabriel estava com uma dificuldade para entrar, né? Agora a gente conseguiu. Ah, beleza. Obrigada. Então, acompanha aqui conosco. Ótimo. Obrigada. Você tinha ouvido, Natália Mendes? Eu tinha perguntado para você? Isso. Eu tinha, professor. Professor, a gente vai considerar todas as bolinhas do ábaco como unidades? Sim. Ah, tá. Então, se fosse do mesmo jeito que você fez ali com a matriz, eu pegaria 6 da primeira linha, e logo depois da vermelha, e colocaria, e depois a 6 da de baixo. Você concorda, Ronaldo? Concordo, professor. Perfeito. E, olha só, com um ábaco diferente dos nossos quadradinhos, a gente consegue mais facilmente descobrir a quantidade. Lembra que a gente já viu em aulas anteriores, né? Nós podemos, sem nenhum problema, separar aqui as quantidades, dar uma olhada nos vermelhos, dar uma olhada nos amarelinhos. Diz para mim, quantos vermelhos nós temos por ali? Natália Vinck. Nas 2 linhas, a gente tem 10. Isso, 2 linhas de 5, temos 10. E aí é só completar. Quem vem depois do 10? Natália Vinck mesmo? 6. Quer dizer, depois do 10, 11. 11. E mais outro 1? 12. 12. Então, o mesmo 6 por 2 que nós tínhamos representado aqui com os nossos quadradinhos no início, nós podemos, sem nenhum problema, representar aqui no nosso ábaco. Vamos fazer um pouco mais de representações das nossas matrizes? Agora, na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui uma representação e vou pedir a ajuda de vocês para a gente tentar descobrir que matriz é essa. Então, vamos lá. Observem, por gentileza. Qual nome você acha que teria essa matriz? Vitor Hugo. 4 por 4. Você concorda, Isabela? Tem 4 bolinhas em 4 linhas. Perfeito, então acho que seria realmente. 4 por 4. Perfeito. E aí agora nós temos o ábaco para nos ajudar a descobrir que quantidade é essa. Temos algumas formas. Poderíamos contar literalmente de 4 em 4 até descobrir quanto é, ou podemos fazer as nossas trocas, que a gente costuma aprender lá na nossa adição. Então, a gente simplesmente faz as nossas trocas assim. Tira uma bolinha, devolve outra aqui em cima. Tira, devolve. Lembrando que a gente nunca procura roubar, a gente sempre devolve o que a gente pega. Então, tira, devolve, até a gente ter uma representação do número. Então, vamos lá. Tira, devolve, completamos a primeira linha.
mas ainda não temos a representação fiel desse nosso número. Podemos fazer ainda mais duas trocas, ó. Tira essas duas bolinhas, devolve aqui. Que número parece que está representado ali? Ronaldo? 16. 16. Então, olha o que a gente acabou de descobrir. Que aquele 4 por 4 que o Vitor falou, que a Isabela falou, é exatamente igual a 16. Tudo bem? Beleza? Excelente. Seguindo um pouquinho mais, vamos fazer um pouco mais de exemplos. Vou limpar o meu ábaco aqui. A ideia é que vocês estivessem com o próprio ábaco fazendo, né? Mas temos aqui essa limitação. Se eu quisesse representar, por gentileza, 2 por 5. Como é que você acha que a gente representaria 2 por 5? Natália 20? Deixa eu pegar duas bolinhas e 5 linhas. Você concorda, Vitor? Concordo. Perfeito. Nós podemos agora, sem nenhum problema, descobrir quanto que é. Novamente, poderíamos agora contar de 2 em 2, ou poderíamos fazer a troca. Quanto você acha que é 2 por 5? Renata? Qual número a gente teria de bolinhas, professora? Isso. Qual o total de bolinhas? 10. 10. Vamos ver se é isso mesmo? Vou fazer uma pequena troca rapidinho aqui. Tiro 2, devolvo 2 na primeira linha. Tiro 2, devolvo 2. Tiro 2, devolvo 2. Tiro 2, devolvo 2. E aí, Natália Mendes, temos o número 10 ali no nosso álbum? Professora. Perfeito. Então, nós ficaríamos ainda fazendo alguns mais exemplos antes da gente partir para o exercício. Mas como o nosso tempo é um pouquinho mais curto, vou mostrar para vocês. Depois da gente praticar um pouco no próprio ábaco, nós partiríamos aqui para esse exercício de número 14, que é o referente a essa lição, e faríamos esses diversos exemplos usando aqui o nosso ábaco e descobriríamos todas essas matrizes aqui. Além disso, para finalizar a nossa aula, o que você se lembra do que a gente fez hoje? Tabita? Hoje nós vimos sobre a linha horizontal e também sobre as matrizes, como organizar ela de acordo com a quantidade de quadradinhos que estavam ali representados. E é isso. Você mudaria alguma coisa ou acrescentaria alguma coisa? Vitor? Só que a gente viu maneiras diferentes, né? Começamos por quadradinhos, a gente pode organizá-los de diferentes formas e chegar ao mesmo número. Então, eles podem estar organizados por linhas, né? E aí a gente transforma isso que você explicou em matriz. Então, dependendo da quantidade de quadradinhos ou das bolinhas, né, do ábaco, por quantas linhas a gente utilizar, a gente vai ter uma matriz, que é o valor de unidade por linha. Perfeito. Então, pessoal, era rapidinho mesmo essa nossa aula. E agora a gente vai para um segundo momento do nosso Portas Abertas, onde eu vou comentar um pouquinho mais com vocês uma parte mais teórica da coisa. Como que funcionam realmente as nossas aulas e exemplificando um pouco com essa aula que a gente acabou de fazer. Acho que vocês já estão vendo por aí, certo? Sim. Beleza. Então, primeiro de tudo, né, como é que é a estrutura das nossas aulas? Se vocês repararam, nós começamos ali de pé com o nosso aquecimento, fizemos uma pequena preparação, depois fomos para a apresentação do conteúdo em si e uma pequena prática. Não fizemos exatamente, mas fazemos os nossos exercícios e finalizamos ali com uma narração. Então, vamos comentar um pouquinho com mais detalhes cada uma dessas partes. Para começar, a gente faz esse aquecimento, que é muito importante, porque ele é exatamente o início ali da nossa aula. A gente procura, né, como eu mostrei, que os alunos fiquem de pé e as formas de fazer o aquecimento são várias. Então, a gente pode fazer
com adições como a gente fez, mas também poderíamos fazer com subtrações, poderíamos ter feito com frações, com multiplicação, divisão. A principal questão para a gente definir qual será o aquecimento da nossa aula é garantir que os alunos serão capazes de performar, ou seja, serão capazes de realmente fazer aquelas contas sem grandes dificuldades. E, claro, né, se possível, esse aquecimento também pode ser que nos ajude ali para o nosso conteúdo em si, então pode ter alguma relação, ou não, mas o importante é que realmente a gente possa garantir que os nossos alunos são capazes de fazer. Aqui, como éramos vários, né, eu não pude fazer exatamente como nós fazemos, mas a gente procura, né, que não tenha necessariamente um padrão nessa escolha. E não só isso. Rapidinho. Foi. Que a gente não tenha um padrão, assim, nessa escolha dos alunos, né? E não só isso, né? Se for possível ali com a questão do tempo e tudo mais, que até mais de uma vez um aluno seja chamado. Até para exatamente isso, eles não perceberem que, agora não vai a minha vez, então eu não vou ser chamado. Mas não, eles precisam cultivar essa atenção, né? Para realmente saber que a qualquer momento eles podem ali ser chamados e responderem, então, a uma dessas perguntas matemáticas. Uma coisa que também é legal da gente usar aqui nas nossas aulas é esse quadro individual, que eu trouxe aqui só uma imagem para ilustrar. Mas são essas lousazinhas pequenininhas que os alunos costumam ter, onde eles podem registrar a resposta que eles obtiveram e simplesmente ali mostrar para o professor. Então, é uma alternativa também, ao invés de só ficar assim, perguntando nomeadamente, né? Então, assim, o professor pode ver se os alunos conseguiram, consegue comparar respostas entre os alunos mesmos, eles procurarem, né, ver se realmente o que será que aconteceu, se alguém acabou errando. E uma coisa também interessante com relação ao erro é que quando a gente está com o quadrinho, né, assim como o acerto, né, a gente facilmente consegue apagar e tentar novamente, né, que essa é uma das ideias que a gente procura fazer, né. Se o aluno errou, ele pode tentar novamente, ele pode fazer um outro exemplo e obter um sucesso. Então, a gente sempre procura que, nesse nosso aquecimento, com as nossas contas, com essa nossa adição mental, a gente comece as nossas aulas. Em seguida, como a gente procurou fazer aqui, nós fazemos uma preparação. Também vai ser um momento breve da nossa aula, que ou a gente pode recapitular algum tema que a gente já viu em aulas anteriores, ou ainda a gente pode comentar alguma coisa que seja necessária para essa aula. E, né, sempre, né, como as nossas aulas procuram ter, a gente procura narrar aquilo do que a gente está tratando. Então, foi aquele exemplo lá que acho que estava com o Vitor e com a Anne, né? A Anne não lembrou, a gente perguntou para o outro e depois eu voltei na Anne para perguntar se ela realmente tinha entendido o que era necessário para a nossa aula de hoje. Depois da preparação, depois do aquecimento, a gente vai realmente para a apresentação do conteúdo e da prática com os alunos. E aí, o que acontece? Nós temos aqui muitos manipuláveis que nos ajudam nessa parte. Nós usamos um pouco daqueles quadradinhos, né, e usamos um pouco do ábaco, mas eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês dos manipuláveis que nós usamos. Então, usamos também a balança matemática, cartões do material dourado, usamos Tangram, usamos cartões de valor posicional, usamos tabela de frações, usamos uma tabela também para multiplicação, e, enfim, todos esses, né, sejam ali mais concretamente que o aluno tenha, né? Seja também algo mais visual, que eles vejam aqui na tela, ou que mesmo tenham, né, mas que seja uma figura, não tanto algo concreto, é uma forma, né, da gente, antes de sair fazendo conta, antes de sair escrevendo, etc., né, que o aluno realmente ele tenha esse contato, literalmente, né, ali no tato com o que a gente tiver ali sendo apresentado. Então, a gente procura que, primeiro, faça essa apresentação, como a gente procurou fazer ali no ábaco e nos quadradinhos, para depois poder entrar formalmente no livro, né? Que no caso, como eu falei para vocês, a gente estava fazendo uma lição do 2º ano, então a gente tem um material específico onde a gente tem o livro dos alunos. E, não sei se vocês repararam, né? Aquele livro lá, ele não era uma lista longa de exercícios. Tínhamos alguns exemplos, é verdade, mas não era também uma coisa muito extensa, né, de exercícios, porque mais do que simplesmente fazer algo mecânico, né, o nosso objetivo ali é que o aluno ele se relacione com o conteúdo
e que ele pratique esse conteúdo novo que a gente estava apresentando. Então, como na matemática é muito importante essa questão da prática, né? É importante nessa hora eles conseguirem praticar. Podem ser que ocorram erros, pode ser que eles consigam sempre sucesso, isso vai variar, mas não tem problema, a gente vai tentando e sempre tenta de novo. Uma coisa que é importante também comentar com relação aos exercícios, né? É que muitas das vezes a gente começa eles em aula e garantindo que os alunos tenham conseguido entender bem, consigam fazer sozinhos, aí sim eles têm essa parte que seria para casa, né? Dos nossos estudos individuais. E uma coisa que também costuma acontecer é que para os mais novinhos, eles vão ter menos exercícios. E à medida que eles vão crescendo, como eu coloquei aqui, né, a gradação dessa frequência de exercício vai acontecendo, ou seja, os exercícios eventualmente vão ali aumentando. Mas isso aqui é importante ressaltar, né? A gente não procura fazer uma lista muito extensa de exercícios, assim como procuramos garantir que os alunos realmente compreenderam ali o conteúdo, para aí sim eles fazerem uma tarefa para casa. E por fim, mas não menos importante, a gente finaliza a nossa aula com uma narração, ou seja, pedindo para um dos alunos, ou até mais, recapitularem esse conteúdo que nós estudamos e explicando com as suas próprias palavras. Foi o caso ali, se eu não estou enganada, a Tabita que explicou para a gente o que ela lembrava e um outro colega também complementou o que ele lembrava. Essa é a estrutura da nossa aula, né? E o que a gente procura com elas? Nós procuramos usar a atenção dos alunos com as nossas lições curtas. Então, repara, né, que a gente, inclusive, fez até um pouco mais curto do que é o habitual, porque na nossa escola prima, que seria de 1º a 3º ano, nós fazemos aulas de 30 minutos, e de 4º ano em diante, nós fazemos aulas de 40 minutos. Mas a gente procura, né, que nesse tempo todo os alunos estejam ali ocupados, né, a mente dos alunos estejam ocupadas realmente com a tarefa, com a atividade que a gente esteja ali aprendendo. Além disso, nossas lições elas são diárias, então nós temos aula de segunda a sexta nesse tempo, como eu falei para vocês. Uma coisa que também é interessante é que nós procuramos intercalar as atividades. Então a gente começou ali de pé com aquecimento, depois a gente passou ali para os nossos quadradinhos, que, né, num contexto ali de sala de aula, os próprios alunos poderiam ter os quadradinhos e eles mesmos poderiam fazer organizações diferentes. Aqui só para vocês eu precisei apresentar. Assim como o ábaco também, né, que seria a próxima atividade, os alunos também têm o próprio ábaco, então eles podem fazer, podem me mostrar na tela, enfim, na câmera. E, por fim, ainda teria uma outra atividade que seria propriamente fazer com o ábaco e os exercícios, então, enfim. A gente procura, né, conseguir ter a atenção dos alunos também com essa questão de intercalar as atividades. E também, não só isso, né, nós procuramos que o aluno possa, ele por si próprio, cultivar o relacionamento com a matemática, porque é isso que a gente acredita. Os nossos alunos, eles são capazes de se relacionar com a matemática. Não só nos alunos, né, todos os alunos são capazes de se relacionar com a matemática. E por fim, para comentar aqui com vocês, queria comentar um pouco do nosso material atual. Então, de 1º a 5º ano, nós utilizamos esse material Right Start Math, que é um material originalmente americano, mas que nós temos a licença para usá-lo. Os nossos alunos, como eu mostrei naquele exemplo lá do 2º ano, eles têm esse livro de exercícios e o professor tem um livro exatamente para poder ir guiando as lições. No 6º ano até o 8º, nós usamos essa coleção Matemática Imenes e Leres, que é um livro um pouco antigo, mas não tão antigo assim, acho que de 2010, se eu não estou enganada, onde ele consegue abordar ali a matemática, mas não só uma coisa muito mecânica, uma lista também muito grande de exercícios, ele consegue dar uma contextualizada, também tem uma questão assim bem interessante de procurar que o aluno investigue, tire as próprias conclusões, consiga às vezes até demonstrar algumas propriedades ali interessantes, enfim. E de 9º ano em diante, que é a nossa escola quarta, nós usamos essa coleção aqui de Fundamentos de Matemática Elementar, onde ela é um pouco mais classificada, né, em termos de conteúdos, e aí em cada um dos anos esses livros eles são separados, mas a ideia é vê-los ali em cada um dos anos. Bom,
fico aberto então agora para perguntas. Não sei se ali pelo chat já tem alguma aparecendo. Se não, também, fiquem à vontade para abrir o áudio, a câmera, quiserem perguntar alguma coisa. Posso perguntar do livro rapidinho? Claro. Aquele fundamento de matemática, eu perdi aquela última parte, que momento que usa? Nós usamos do 9º ano em diante. Do 9º ano em diante, beleza. Isso. Ana, uma dúvida que eu acho que pode surgir, você me ouve bem? Estamos ouvindo. Normalmente, né, as escolas em geral, né, quando a gente observa, elas têm um material que é mais próprio do fundamental e outro do médio, né? Se você pudesse comentar para a gente um pouquinho por que que esse material, esse Menes e Leles, ele vai só até o 8º ano e não até o 9º? Vocês consideram o 9º ano como parte do ensino médio? Como que funciona isso? Perfeito. Então, o que que acontece, né? Até o 5º ano é esse material americano que eu mostrei. E, na verdade, no nosso 6º ano, 7º ano e 8º ano, nós não usamos os respectivos livros do que seria o esperado, né? 6º ano com o livro do 6º, 7º ano com o livro do 7º e 8º ano com o livro do 8º. Nós fazemos como se fosse um adiantamento. Então, na verdade, o nosso 6º ano usa livro do 7º, 7º ano usa livro do 8º e 8º ano usa livro do 9º. Por que que isso acontece? Qual é o problema disso aí? O que está acontecendo? Na verdade, o que que acontece? Quando a gente usa o nosso material do Right Start até o 5º ano, a gente acaba com isso, né? Do uso do material concreto, a própria questão da matemática mental que a gente procura fazer no início, enfim. Boa parte do conteúdo que hoje é visto nas escolas brasileiras no 6º ano já é coberto por essa coleção do Right Start que nós usamos. Então, se a gente usasse o livro do 6º ano como o 6º ano, nós não seria tão produtivo, né? Porque a gente estaria meio que vendo praticamente a mesma coisa. Então, nós optamos por fazer isso, como eu falei, né? A partir do 6º ano, nós usamos o livro do 7º. Então, fica isso, né? Do 6º uso o 7º, 7º uso do 8º e do 8º uso do 9º. E aí, o que que acontece, né? Quando a gente chega no 9º ano, a gente tecnicamente teria que usar o livro do 1º, né? Mas aí, como a gente adota essa coleção, essa outra coleção, essa terceira coleção, nós usamos o Fundamentos de Matemática Elementar. A Michelle está exatamente comentando isso. Ó. Poderia mostrar o material do 9º ano em diante, por favor? Posso mostrar novamente. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela. Aqui, Michelle. Deixa eu aparecer aí para vocês. Acho que foi agora. Então, o livro que a gente usa do 9º ano em diante, na verdade, é uma coleção aqui de 10 livros. Acho que está faltando até o 8º nessa foto aqui, desculpa. Mas ele é por tópico. Então, ó, tem um livro só para logaritmo, um livro só para trigonometria, um só para funções e conjuntos, enfim. Tem um livro só para um conteúdo específico matemático, e aí ele consegue aprofundar bem também cada um dos tópicos, enfim. Então, do 9º ano em diante, que é a nossa escola quarta, nós temos 4 anos, né? Vamos ter o 9º ano, o 1º ano, o 2º ano e o 3º ano. Nós teremos 4 anos para passar por todos esses livros. A Renata depois aqui perguntou: na aula de hoje não usamos livros, certo? Em que momento da aula o livro é usado? Então, o livro, vou tirar aqui o compartilhamento de novo. O livro seria naquela parte, já depois que a gente praticou ali com o ábaco, né, alguns exemplos, nós entraríamos no livro apenas para fazer exercícios. Então, eu só mostrei porque a gente realmente não iria tanto fazer. Mas seria mais para essa parte. A gente realmente não começa a aula com o livro, não abre o livro necessariamente e vai fazendo. O máximo que eventualmente poderia acontecer é se a gente usar o livro, a gente vai usar o livro sempre numa ideia de fazer a narração. Então, a gente lê, pede para o aluno narrar. Mas, em geral, a gente não procura começar a aula já direto com o livro, mas sim com essa apresentação, com a preparação ali da nossa aula, aquecimento, e aí, tendo entendido, a gente pode partir para os exercícios que o livro traz. O Ronaldo mandou aqui uma amostra, para quem está acompanhando aí o chat, da coleção Fundamentos da Matemática.
estes livros são físicos ou PDF? Eles são vendidos caso sejam físicos? Então, vamos lá. Sobre os livros. Do 1º ao 5º, nós temos a licença para os materiais traduzidos para o português. Então, os alunos, eles têm o arquivo, nós temos o arquivo PDF, vocês podem imprimir e, enfim, encadernar, etc. Os alunos podem ter a versão física. De 6º ano até o 8º, onde a gente usa essa coleção do Ximenes e Leles. Ele é uma versão não tão nova assim. Então, a gente não é tão fácil de encontrar, nós tivemos que escanear, os alunos têm acesso, então, ao PDF, e aí eles podem, então, imprimir ou usar pelo computador, o que acharem melhor. Já o Fundamentos de Matemática Elementar, esses livros até são, acho que, mais fáceis de encontrar, mas também, se eu não estou enganada, acho que o Kevin não está aqui para poder responder, nós usamos o PDF também, embora ele seja mais fácil de encontrar as versões deles, né? Acho que é isso, Evelyn. A Beatriz Kloster falou, comenta um pouco mais sobre os estudos individuais? Sim. Então, como eu comentei ali, os estudos individuais, a ideia é que a gente consiga praticar em aula um pouco do conteúdo que a gente fizer, mas que eles possam também ter esse momento sozinhos para tentar o mesmo conteúdo. Então, a frequência, como eu falei, a ideia é que vai aumentando à medida que eles vão crescendo também, e tudo vai variar, né? Às vezes, em uma semana, eles podem ter 5 exercícios para fazer, 6, por aí. Varia por volta disso. Não é necessariamente todo dia que eles vão precisar fazer o exercício. E, obrigada, eles colocam nos cursos? Sim. Como que a gente costuma fazer, né? Seja no material dos mais novos, onde eles têm o livro para poder completar, seja no dos mais velhos, que eles fazem no caderno, a ideia é que eles fotografem o que tenham feito ali do exercício e coloquem, sim, na nossa plataforma do Estude. Em geral, na pasta Envio de Exercícios, no respectivo mês. Aí vai ter lá uma atribuição, eles colocam, então, a foto, e assim o professor consegue corrigir, né? Cada um dos exercícios individualmente, vendo o que aconteceu, se realmente acertou tudo, apontando onde ele pode tentar novamente. Beleza? Nada. Mais alguma outra questão, pessoal? Podem botar aqui no chat, não tem problema. Bom, se não tivermos mais questões, eu agradeço. Temos mais perguntas aqui. Minha filha vai participar apenas das aulas de matemática do 9º ano. O conteúdo vai ser discrepante? Então, tem um detalhe do 9º ano tradicional aqui. Tem um detalhe que a gente costuma sempre, antes do aluno ingressar nas nossas aulas, que é fazer o nivelamento. Então, a gente vê em qual turma que o aluno fica mais adequado, onde realmente ele vai conseguir acompanhar o conteúdo. Então, se ela já tiver feito o nivelamento e ela realmente vai para o 9º ano, aí tudo bem, ela vai conseguir acompanhar, e aí o conteúdo talvez não seja 100% igual do que seria o 9º ano hoje, porque no caso, o 9º ano de hoje, nós estamos vendo no que seria o 8º, né? Aí sim, alguma diferença teria. Mas acho que não há nenhum problema. O que é feira de matemática? Nós costumamos aqui, a Bárbara perguntou, nós costumamos a cada trimestre fazer uma feira de diferentes conteúdos. Então, no caso da matemática, se eu não estou enganada, está programada para setembro. A feira, nós procuramos celebrar esse nosso conteúdo, assim como a gente procura também fazer com os nossos exames, com algum trabalho, algum jogo, alguma pesquisa que os alunos tenham que fazer e, de alguma forma, relacionar com os conteúdos que eles estudaram ao longo do ano. Então, é um dia super legal, onde cada turma vai apresentando os trabalhos que foram fazendo. Também, né, eles convidam colegas, convidam a família, enfim. É um dia bem, bem prazeroso. Temos mais perguntas aqui. Qual a frequência e duração das aulas? Então, a frequência, nós temos aula de segunda a sexta. Como eu comentei, na escola prima, de 1º a 3º ano, nós temos 30 minutos de aula, e de 4º ano
até o ano que nós temos, são aulas de 40 minutos. Os exames, nós temos aqui uma semana de exames, que, como eu falei agora, a gente procura celebrar o nosso conhecimento. A gente tem, em geral, 4 dias de exames, onde os alunos costumam fazer, né? Para os mais novinhos, eles ainda fazem no papel, mas para os mais velhos, eles já conseguem fazer na própria plataforma do Schoolas. Diversas questões, nada muito mirabolante, nada muito diferente do que a gente já faça nas próprias aulas. Questões, né, que a gente, para realmente verificar que eles realmente conseguiram aprender, mas mais do que isso, né, celebrar o conhecimento que eles conseguiram adquirir nesse trimestre. Nós, além disso, né, a gente faz questões que sejam realmente escritas, que exijam deles ali a conta, e eles mandam foto da conta, assim como fazem com as nossas tarefas, mas também tem algumas questões que nós fazemos oral. Então, eles procuram explicar com as próprias palavras, como se fosse uma narração, como que faz determinada conta, como faz determinado tipo de problema, sempre procurando ali, né, que estimular também essa questão da fala deles. Mais perguntas? Tudo tranquilo? Então? Bom, para a gente finalizar, queria agradecer, então, a participação de todos. Queria lembrar também, né, que todos os nossos meses estamos promovendo esses eventos, né, chamado de Portas Abertas, de uma das nossas áreas de conhecimento. Então, peço, né, que vocês sigam lá o nosso Instagram, sigam as nossas redes sociais, o YouTube também, onde a gente tem colocado várias gravações, várias aulas dessas como essas. E lembrando também que essa aula, assim como as demais, estarão lá disponibilizadas no nosso YouTube, nessa gravação. Então, no mais, agradeço a presença de todos, a participação também. O arroba da academia, me ajudem aí, pessoal, arroba Academia do Desdomos. Acho que isso, a Anne botou aqui no chat, arroba Academia do Desdomos, exatamente. Então, no mais, nos vemos no próximo Portas Abertas. Fiquem com Deus, tchau, tchau.